Olá, seja muito bem-vindo à Estação Educação. Isso, vamos aprender hoje muita coisa. Pois é, mais um episódio de Português na Prática. Aula de hoje, sabe o que nós fizemos dessa vez? O que nós fizemos, Gisele? Vamos ver as placas, vamos analisar. Que placas são essas, Bela? Demos uma andada aí pela cidade, né, Gisele? Demos uma andada pela cidade e vimos algumas placas de rua, exatamente. Aquelas placas de publicidade das lojas, aquelas informações que as lojas trazem para os seus clientes, os avisos ou as mudanças de endereço. Então, demos uma olhada e analisamos a parte da língua portuguesa. Ou seja, nós vamos hoje para mais um episódio de Português na Prática. Vocês nos acompanham? Vamos lá? Vamos lá. Bota tudo aí. E vamos para a primeira placa. Olha o que nós encontramos por aí, né, Isabela? Olha só, essa primeira placa aí, Gisele, é um cartaz de mudança de endereço. Vocês vão perceber aí que os nossos cartazes estão todos cheios de tarjas para não identificarem aí de onde que ele veio. Não é essa a nossa intenção. A intenção é que nós ajudemos, né, as pessoas a entenderem mais como é que funciona a língua portuguesa na prática. Isso. Ok? Então vamos lá. A nossa primeira placa de mudança de endereço diz assim, olha, mudamos para a loja tal, né? Aí tem lá o espaço para onde que ela foi e diz próximo ao setor D. Onde é que tá o erro aí, tia Gisele? Será? Tia Gisele, eu é? peguei pesado, tia Gisele, né? Se sentiu uma coroa agora, pode falar a verdade. Qual é o erro? Veja, a palavra próximo se encontra no masculino. Pois é. Assim? Não pode. Por que a palavra próximo aí não pode ser no masculino? E logo abaixo aí nós já colocamos para você como que ficaria a frase correta. Mudamos para a loja tal, próxima D ou próxima A, né? E você poderia escolher, não teria problema. Por que próxima e não próximo? E aí nós trouxemos duas situações em que nós podemos usar a palavra próximo. E é uma questão de concordância, né, Isabela? Exatamente, de concordância nominal. O que é uma concordância nominal? Nós temos os substantivos, os adjetivos, que eles têm que concordar, os pronomes, né, que eles têm que concordar entre eles. Isso. Então vamos lá, loja é um substantivo. No feminino e no singular. Exatamente. E próxima é um adjetivo para essa palavra loja. Então temos que mudar, temos que fazer a concordância. Exatamente. Então por isso que nós temos que utilizar essa palavra no feminino, a palavra próxima. À frente aí nós vamos ver juntos dois exemplos. Então a palavra próximo também pode ser um advérbio. Vamos ver lá no exemplo, vocês vão acompanhar conosco. Então, como nós já explicamos, a palavra próximo, quando ela é um adjetivo, ela vai se relacionar com um substantivo. E vai ser variável. Isso significa o quê? Que ela pode ir para o singular ou ficar no plural, ou então ela pode estar no masculino ou feminino. Então, um exemplo, meu aniversário está próximo. Se nós trocássemos aí essa palavra aniversário por festa. Minha festa está próxima. Ok? E se fossem as comemorações? As comemorações estão próximas. Percebem? Então, a palavra próxima aí, como é um adjetivo, ela vai variar de acordo com o substantivo ao qual ela se refere. Isso aí, Isabela. Mas também, Isabela, próximo pode ser um advérbio? Exatamente. Nesse caso aí, a classe ela é invariável. O que isso significa? Ela não pode sofrer variação, mudança nenhuma. Exatamente. E o que é um advérbio? É bom nós falarmos isso daí. O adjetivo, ele sempre vai qualificar um substantivo, mas o advérbio, ele pode mudar um verbo, um adjetivo ou advérbio. Um outro advérbio. Muito legal. Bom, né? Bom. Então, exemplo aí, moro próximo ao centro. Próximo, isso. Essa palavra próximo aí, ela está modificando, não um substantivo dessa vez, mas um verbo. Até porque, Isabela, se eu quiser passar essa frase para o plural, próximo não vai variar. Não vai variar. Não vai sofrer nenhuma alteração. Próximo é um advérbio. Exatamente. Então, digamos que nós disséssemos assim, Isabela e Gisele moram próximo ao centro. Isso, certinho. Certo? Mesmo que nós tivéssemos dois sujeitos nesse caso aí, né? O plural. Não faria diferença. Mesmo o verbo indo pro plural lá. Isso. Na terceira pessoa,
a palavra próximo, como é um advérbio, e sendo uma classe invariável, ela não pode ir para o plural. É isso aí, aprendeu? A nossa próxima imagem é sobre o reajuste de preço em uma loja. Olha o que nós encontramos. Caro cliente, comunicamos que a partir do dia 1º de novembro de 2023, todas as nossas assinaturas ou todas as assinaturas, o que tem de errado nisso daí, professora Gisele? Tem a ver com adjunta adverbial. Meu Deus do céu. Você sabe o que é isso, né? Adjunta adverbial, né, Isabela? Adjunta adverbial são aquelas expressões dentro da sua oração que dão ideia de tempo, lugar. Exatamente. E dentre outras coisas, né? Mas nesse caso específico tem uma ideia de tempo dentro dessa oração, que é a partir de 1º de novembro de 2023. E o que está errado nisso daí? Pois é, tinha que ter uma vírgula antes de a partir. Tem uma vírgula lá no final da adjunta adverbial. Depois de 2023 foi usada uma vírgula, mas faltou uma vírgula antes. E a pergunta é, isso é um erro, professora Gisele? É um erro, sim. Exatamente. Porque o adjunto adverbial ele está deslocado. Vamos acompanhar e vamos entender por que ele está tão deslocado. Não é porque ele não conhece ninguém, chegou a uma festa, não é? Chegou uma festa e não tem ninguém para conversar. Não é isso. Por quê? Vamos acompanhar juntos aí no nosso próximo slide e aí explicamos passo a passo qual é a função da adjunta adverbial dentro de uma oração e por que ele precisa estar com vírgula. Bem, o adjunto adverbial de tempo é quando eu consigo subentender a palavra quando. Exatamente. Quando dentro de uma oração. Como o próprio nome diz, ele dá uma ideia de tempo. E por que naquela oração ele está deslocado, professora Gisele? Vamos explicar agora, né? Claro, porque sua posição sintática é no final da frase. Então, se ele não se encontra no final da frase, ele está deslocado. Exatamente. Então, na nossa frase lá, que é no reajuste de preço, ele está no meio da oração, não está no final da oração. Se ele estivesse no final, ele nem precisaria de vírgula. Não. O uso da vírgula no final da frase, como é a posição natural dele, a posição natural do ponto de vista sintático, ele não precisaria. Agora, se ele estiver em qualquer outro lugar que não seja lá no final, eu preciso de vírgula. Então, se ele estiver lá no início da oração, se fosse assim, começasse a oração, a partir de... Exatamente. A partir do dia 1º de novembro de 2023, vírgula... Agora, Isabela, fala aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Essa vírgula é facultativa ou essa vírgula é obrigatória? Então, para começo de conversa, vamos entender o que é facultativo e o que é obrigatório, né? Facultativo é aquilo que eu posso ou não usar. Ou seja, quando nós temos na regra dizendo que o uso é facultativo, eu uso só se eu tiver a fim de usar. Aí é uma questão de estilo, uma questão de gosto. Agora, quando o uso é obrigatório, se eu não utilizo, há uma transgressão da norma culta da língua portuguesa. Aí eu não posso deixar de usar. É erro. Exatamente. E quando que eu tenho que usar? Então, nós já dissemos que o adjunto adverbial de tempo no final da oração, o uso não é necessário. Isabela, eu gosto de usar, acho bonito. Posso? Pode. Posso usar. Então, é um caso de uso facultativo. Eu uso se eu quiser. Agora, se o meu adjunto adverbial tiver mais deslocado, mais de 3 palavras, obrigatoriamente eu tenho que usar vírgula. Tem que usar vírgula. Obrigatório. Não tem a questão de facultativo, não. Exatamente. Então, voltando ao nosso primeiro exemplo. A partir do dia 1º de novembro de 2023. Eu tenho 9 palavras. Aí a gente pode dizer que são palavras e vocábulos, mas não vamos entrar no mérito aí. 9. Então, eu tenho que obrigatoriamente usar a vírgula. Com certeza. Agora, se fosse assim, dia 1º. Isso. Só isso. Eu não tenho que usar. Seria um uso facultativo. Mesmo esse adjunto adverbial de tempo estando deslocado, fora do lugar. Agora, Isabela, como trouxemos para você, ao meio-dia estarei livre. Ótimo. Ao meio-dia estarei livre. Esse uso aí é um uso facultativo. Mesmo esse adjunto adverbial de tempo estando lá no início da oração, né, ao meio-dia, ao invés de estar lá no final, que é o lugar obrigatório dele,
Como eu só tenho 3 palavrinhas, né, entre vocábulos e palavras, ao meio-dia, eu não tenho que usar vírgula depois dessa palavra dia. Agora, se eu quiser usar... Agora, Isabela, se a frase for a partir do meio-dia estarei livre. Se tiver fora... Fora, no início, deslocado. Como é que fica, Isabela? Exatamente. É facultativo agora? Obrigatório. Então, a partir do meio-dia. Eu tenho aí mais de 3 palavras e vocábulos, então eu tenho que utilizar a vírgula. Obrigatoriamente. Exatamente. Agora, se tivesse lá no final, eu não precisaria. Não. Estarei livre a partir do meio-dia. Isso. O uso aí seria opcional. Outra coisa também é que ele está deslocado lá no início, mas ele também poderia estar no meio. Sim, no meio. Mas aí, no meio, Isabela, não é uma vírgula. Estaria entre vírgulas. Uma antes e Exatamente. uma após. Então seria estarei, vírgula, a partir do meio-dia, vírgula, livre. Isso. E aí, entendeu as nossas dicas? Anotou tudo? Tem que anotar, hein? Senão depois você acaba esquecendo. É isso aí. Lembrando que todas essas orientações aí sobre o uso dos adjuntos adverbiais foram retirados do Manual de Comunicação do Senado Federal. Se você tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar, ele está disponível lá. É só você procurar e você acha todas as informações sobre isso lá no Manual de Comunicação. Com certeza. Né? Gostou da nossa aula? Pois é. Se você gostou, aproveita, compartilha com seus colegas, assista a outras aulas nossas aqui, a outros episódios do Português na Prática, comigo, professora Isabela Rangel e professora Gisele Manhães, aqui no Estação Educação. Nós esperamos você no nosso próximo encontro. Muito obrigada por ficar até aqui com a gente, né, Gisele? Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau.